E para que a gente consiga sempre ter uma interpretação melhor dos evangelhos de Jesus, a gente precisa entender para cada pessoa ou para cada povo que o evangelho de Jesus foi escrito, né? Você sabe que dentro da teologia existe uma divisão dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, como Mateus, Marcos e Lucas. Já o livro de João, ele é escrito para a humanidade. Então há uma grande diferença na forma como João foi escrito para alcançar as pessoas, né? Porque João foi escrito para a humanidade, então é um evangelho mais simples, é um evangelho mais humano, é um evangelho que foi escrito para toda a humanidade, né? Por exemplo, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus escreveu o evangelho para os judeus, Marcos escreveu o evangelho para os romanos, Lucas escreveu o evangelho para os gregos. Então cada evangelho alcança uma temática, alcança um povo. O evangelho de Mateus, ele alcança, por exemplo, os judeus. Então, pelo fato de ser designado aos judeus, você vai ver muita cultura judaica inserida dentro do evangelho de Mateus, né? Você vai ver, por exemplo, uma linguagem mais cultural, você vai ver, por exemplo, coisas específicas, uma linguagem específica para alcançar os judeus, porque foi escrito para os judeus, ok? O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, então a linguagem é para alcançar os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, então é uma linguagem para alcançar os gregos, né? E como é que isso se divide? Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como leão de Judá, faz questão de mostrar Jesus dentro da geração de Davi. Por quê? Por causa das profecias messiânicas. Foi escrito para os judeus. Então tem toda uma linguagem para que todos enxerguem Cristo como Messias. O Evangelho de Marcos, o símbolo do Evangelho de Marcos é um dos símbolos que é um dos principais adorados entre os romanos, que é o boi, né? Então o boi ele tem a característica de servir. Isso é adorado, louvado entre os romanos. Então você vê, por exemplo, Marcos apresentando Jesus como um servo, porque essa era a linguagem dos romanos. Enquanto Mateus apresenta Jesus como leão, como força, autoridade, né, que é representando o Messias. O Evangelho segundo Marcos apresenta Jesus como servo. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas apresenta Jesus como uma divindade. Porque para o grego ser alcançado, ele mesmo enxergava o homem como um aspecto de divindade. Por exemplo, você pode olhar para os deuses da Grécia, Zeus, Hércules, metade homem, metade Deus, é um Deus que se relaciona com homens, que nasce um Deus, é uma divindade dentro da natureza. Então Lucas, ele apresenta Jesus como um Deus que é 100% homem e também 100% Deus. Para quê? Para dentro da linguagem alcançar os gregos, ok? Que tinham essa facilidade. Já o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João é um evangelho para alcançar toda a humanidade, ok? É um evangelho para alcançar toda a humanidade, um evangelho para todos, tá certo? Então, a partir desses pontos que você entende um pouco para cada pessoa que o evangelho foi escrito, para cada povo que o evangelho foi escrito, você consegue ter uma interpretação melhor dos evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Fora que também eu esqueci de dizer que o evangelho de Lucas apresenta Jesus, o símbolo de poder do evangelho de Lucas é o símbolo da águia, né? Que tem essa divindade também para os gregos, né? Enfim, isso são características teológicas que ensinam a gente na interpretação dos evangelhos de Jesus. O evangelho de João é um evangelho que vai trazer também para nós um grau de intimidade um pouco diferente dos outros evangelhos. Porque
que o próprio Jesus dizia que João era o discípulo que Jesus amava, era aquele pelo qual Jesus amava. Ele é um discípulo próximo de Jesus. Ok? E fora que também nem todos os evangelhos foram escritos por discípulos. Mateus era discípulo, João era discípulo, Marcos, Lucas não era discípulo. E discípulo que eu falo como aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus. Né? O próprio evangelho de Lucas, no capítulo 1, começa dizendo que quando foi escrito esse evangelho, foi feita uma investigação dos fatos. Ok? Pelo fato de João ter sido escrito porque era discípulo, o nível de detalhes e de profundidade nesse relacionamento com Jesus é muito maior do que alguns outros evangelhos. Você vai ver detalhes no evangelho de João que não há em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não há nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por conta da temática ser diferente e por conta também do nível de intimidade ser diferente.